Bem, olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui, né, para trabalhar com os valores arredondados, no caso para nós trabalharmos com os arredondamentos. Nós vimos na aula passada, eu venho trazer esse exemplo aqui para ver se deixa com o conteúdo com mais clareza na cabeça de vocês, certo? A gente vai trabalhar aqui com essa tabelinha similar à do outro vídeo, né? Na outra a gente trabalhou com lucro, trabalhamos com porcentagem, vocês viram lá como é que faz o cálculo. E essa aqui a gente vai trabalhar com arredondamento, como vocês viram, com a função arred ou com a função int. Então vejam só, nós temos aqui a tabelinha da projeção de vendas da Silver Joias, de janeiro a junho, ou seja, do primeiro semestre. Aqui eu quero calcular a média, né, de venda de cada produto por cada mês. Então vejam só, eu vou calcular aqui a média de janeiro, utilizando a função média, como vocês já aprenderam, né? Vejam só, esse valor aqui é 56,5, né, 56,5, é um valor mentiroso. Por quê? Porque vejam só, nós estamos aqui trabalhando com números inteiros, ou seja, eu tenho 26, eu vendi 26 anéis de prata no mês de janeiro, né, 38 anéis de ouro. Eu não posso vender uma média de 56,5, pois não existe, não tem como eu vender meio anel ou meio produto, entenderam? Então a gente vai fazer o seguinte, vai trabalhar com arredondamento, certo? Os outros meses, se eu calcular aqui, eu vou disponibilizar essa tabelinha para vocês, vocês não podem testar. Se calcular só a média aqui dos outros meses, vai dar um valor decimal, certo? Um valor real no caso. Então vejam só, para arredondar esse valor aqui, eu vou utilizar a função primeiro int, igual int, abre parênteses, só que vocês não viram ainda o conceito de funções alinhadas. Eu posso colocar uma função dentro de uma função. Então, veja só, a função int, né, que vai transformar um número decimal inteiro, a função int vai, no caso aqui, vai transformar inteiro a média do mês de janeiro. Então veja só, eu coloquei aqui, ó, depois abrir parênteses, função int, né, igual int, abrir parênteses, vou colocar a função média, vou colocar aqui os valores, né, vou fechar os parênteses e vou fechar o outro parênteses, que um aqui da função int e esses dois aqui dentro são da função média. Então vejam só, o que é que vai acontecer aqui? A função média aqui dentro vai retornar um valor decimal. E a função int vai pegar esse valor decimal desse cálculo de média e vai transformar em inteiro. Vejam só. No primeiro exemplo deu 56,5. Olha o que vai acontecer agora. A função int arredondou a média para 56. Perdão. Nesse outro caso aqui, eu vou utilizar a função arred para calcular a média do mês de fevereiro. Então veja só, igual a arred, média, abre parênteses, né, fevereiro aqui, pegar os valores do mês de fevereiro, vou fazer praticamente a mesma coisa, só que com uma diferença. O primeiro parâmetro aqui, né, o primeiro valor a informar são os valores, então a média. A função arred vai arredondar o cálculo de média aqui da coluna D, no caso do mês de fevereiro, né? E aqui depois desse primeiro valor eu vou colocar ponto e vírgula e zero, pois esse segundo valor aqui está dizendo, como eu já falei para vocês, que não quero nenhuma casa decimal, ou seja, arredondar para um número inteiro. Então vou fechar aqui de novo e vou fazer isso. Olha lá, a função arred, diferente da função int, vai checar, né, lá a primeira casa decimal, vai ver se o valor depois da vírgula é maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 4. Se for maior ou igual a 5,
então nós teremos o valor arredondado para cima. Se for menor ou igual a 4, o valor arredondado para baixo. Então veja só. Então eu vou utilizar a função arred aqui nas outras, para calcular os outros meses, né? Para a gente obter os valores arredondados. Então aqui é o mês de março, vou pegar o mês de março aqui, colocando a função média aqui, né, dentro da função arred, pois a função arred vai pegar o valor, né, obtido pela função média e vai arredondar, se esse for um número decimal. Então vou colocar aqui ponto e vírgula, 0, fecha parênteses. Não, aqui tá, perdão, aqui deu uma erradinha, aqui eu vou fechar primeiro da função média, ponto e vírgula, 0, fecha de novo, e eu obtenho o valor 50. Aqui eu vou calcular agora o mês de abril, arred, abre parênteses, né, média, abre parênteses de novo, valor de abril, fecha parênteses, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses de novo, tá aqui calculado, tudo arredondado. Então agora o mês de maio, média, aqui o mês de maio, o mês anterior foi o mês de abril, né? Eu vou pegar aqui e fazer como fez nos outros, 0, fecha parênteses, aqui eu estou obtendo os valores arredondados. E o último mês, eu vou fazer a mesma coisa, igual a média, abre parênteses, seleciona os valores, fecha o parênteses da função média, ponto e vírgula, 0, que esse valor aqui vai ser o valor da função arred, fecha de novo, e tá aqui os valores arredondados para vocês. Um exemplo prático, né? Vocês podem estar visualizando esse vídeo aí, tirando as dúvidas, assistam, vejam, tirem as suas impressões, no caso também mostre as suas impressões aqui no grupo do Facebook que a gente fez, e bons estudos. No encontro presencial a gente vai estar discutindo isso aqui, certo? Um abraço a todos, valeu!